pergunta muito profunda, né? Sobre o que é verdade nessa situação que tem uma espécie de estrutura social que permite a produção de uma multiplicação de discursos, né? Grande parte deles é, atacando referências partilhadas históricas, né? Portanto, são discursos interessados, né? São discursos que tentam intervir, são discursos de ação política, né? Eles não são a verdade não está no conteúdo de verdade, né? A verdade está no resultado político daquela ação, né? Que é legítimo por princípio. É uma espécie de os fins justificam os meios pós-modernos e industrial, né? É, é, é o resultado de um ganho político que move os discursos e não o seu lastro do que nós chamávamos de verdade. A verdade, o que é a verdade? Né? A verdade é uma verdade acordada, né? São certos consensos, né? Certos consensos sobre, sobre o sentido da história, né? Certos consensos sobre o sentido da história. Que a história é isso. A história é um consenso sobre as marcas que importam, né? O que esses movimentos contemporâneos têm feito é discutir os fundamentos desses consensos. Não porque tenha um projeto superior, mas porque tem um projeto de poder imediato, né? A ideia neoconservadora que começou a ser gestada nos Estados Unidos é que é preciso você romper o pacto de acordos progressistas e democráticos, não é? Que teria sido inteiramente construído pela esquerda, que é toda a tessitura da cultura, que é toda a leitura da história, né? Então, assim, essas ações de poder dos discursos não verdade, pós-verdade, fake news, que na verdade são mentiras, né? Na medida em que eles não têm lastro, eles são mentiras ideologicamente interessadas, né? São jogos de linguagem de interesse, a gente poderia dizer, né? O que tá por trás disso é um grande revisionismo histórico, né? Sempre existiu o revisionismo do nazismo. É uma questão interessada. Personagens culturais degradados de extrema direita dizendo que não existiram os crimes do nazismo. Isso é uma mentira pública. Só que aí você tem instrumentos sociais, dispositivos sociais, para controlar a produção dessas mentiras. Você tem relatos, você tem historiadores, você tem universidades, você tem toda uma institucionalidade que permite que essas mentiras sejam percebidas como mentiras. O que tem acontecido nos últimos tempos é que o revisionismo vai ganhando o continente da cultura. Ele bota as próprias instituições, que seriam as instituições de medida, de controle, de checagem, ele bota as instituições sob o regime da mentira. A mentira é a verdade, e aquilo que trabalharia para a localização da verdade é a mentira. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê um Donald Trump nos Estados Unidos falando, não, o New York Times é produtor de pós-verdade. Ou seja, o jornalismo oficial, que é claro que ele é ideológico, ele é posicionado, mas ele é uma instituição histórica densa, checada, as pessoas sabem o que ele é. O verdadeiro produtor de uma política sem lastro histórico diz que a instituição é mentira. É o que a gente vive no Brasil em relação às universidades. Né? A direita revisionista que quer dissolver um sistema de controles simbólico das suas próprias ações, diz que as universidades são falsas. Quer dizer, é um embate institucional de poderes, né? Então, a pós-verdade é um jogo político, essencialmente um jogo político. Né?
É um jogo político de interesses que está tentando alterar a estrutura da trama simbólica acordada. A questão contemporânea é que existem instrumentos para isso. Isso é gerado desde a vida cotidiana pela presença da possibilidade das pessoas se expressarem nas redes diretamente, e alguma coisa da crise do capitalismo contemporâneo reafirma posturas arcaicas de tipo fascista, revisionistas, portanto, né? Quanto da tomada do poder por um projeto neoliberal, que aí vem de cima, atacando as medidas de controle da verdade. Né? Agora, um nível mais profundo, nós estamos falando do sentido da história. Um nível mais profundo qual é a orientação e o valor da experiência histórica. Se nós não caímos numa metafísica muito profunda do tipo platônica, existe a verdade em si mesma, né? E é a verdade pura que move. Né? Então, assim, a pergunta é qual é o compromisso que aquele que conta a história deve ter? Qual é a verdade? Num nível mais profundo, a situação pós-moderna e essas tecnologias de revisionismo, essas violências simbólicas, o que elas estão fazendo é fazer perder o compromisso da posição que tem legitimidade para enunciar a história, seja institucional, mas aí tem uma filosofia da história em jogo. Se você transforma a história só em circuitos de narrativas, todas mais ou menos intercambiáveis, que é o pós-modernismo, né? E a cultura é apenas uma luta por uma narrativa qualquer, então a cultura é apenas uma luta de força direta. Quem tem mais força diz o que a coisa é. Certamente ela será o espaço da verdade dos vencedores. O resultado final é isso. Quem vence conta a verdade. Os nazistas pensavam assim. Se nós vencermos essa guerra, essas práticas de crimes contra a humanidade, hediondos, eles nunca vão existir. Essa é a ideia nazista. Nunca vão existir, porque não vai ter quem conte essa história. Essa história ela não vai ser registrada, porque nós vamos contar a história. E nós vamos contar a história de modo que como a história como emanação do poder, essas marcas históricas não terão verdade. Né? Elas não terão verdade. Então, o poder, uma das questões importantes do poder é enunciar a história. Né? É enunciar a história. Aí a gente volta naquele grande filósofo, né? Uma das grandes questões dele era o Walter Benjamin, né? Uma das grandes questões dele era exatamente essa. O que dá verdade para uma enunciação da história que não seja a do poder? Né? Essa é a questão, as questões do Walter Benjamin lá nas teses sobre filosofia da história. O que dá verdade? E a resposta dele é a verdade para um narrador da história que não seja do poder é o compromisso com a violência e com os violentados e com os sacrificados da história. Essa é a verdade da história. Né? Então, a luta que existe aí é a luta do poder dizer o que é a verdade, como ato de poder, ou daqueles que estão comprometidos com aquilo que a história quer negar, né? Que é a violência na história. Né? No nível mais profundo, no nível de filosofia da história, sobre o que é verdade, né? São esses dois campos que estão se degladiando. Né? São esses dois campos. E nós que somos da universidade, nós que somos da cultura, nós que somos da história, a gente tem que saber, né? O que é que nos posiciona nessa tempestade que o poder quer fazer agora, que é dissolver a ideia de que há alguma verdade na história. Qual é a verdade da história? Né? A verdade da história é a verdade da violência. Né? É a verdade da crítica do poder. Né? É a verdade da crítica do poder. Mas é exatamente isso que os caras querem dissolver. Né? A questão nova é a existência desses grandes mecanismos de poder para a produção dessa onda gigantesca de revisionismo e dissolução dos compromissos na história. Né? Que passa por uma nova ordem tecnológica. E aí tem um outro elemento, que além do poder
desejando contar a história ao seu modo, para o seu próprio incensamento e para o aumento do próprio poder, tem essa questão psíquica da psicanálise, né? Que é por que as pessoas desejam violência e por que elas aderem ao poder, né? Que nesse nível da tempestade de produção das notícias falsas é o que tem chocado muitas pessoas, né? Que é uma coisa muito interessante, porque no mundo das notícias falsas, se você não é identificado com a produção de falsificação da história, existe uma percepção, é muito notável, é perceptível o que é falso, né? Tem uma estrutura de linguagem no que é falso, mas para isso você precisa ter contextos, né? Você precisa mais ou menos ter uma leitura do processo histórico para saber esse personagem não casa com essa ação, que não casa com esse outro personagem, que são as narrativas que as notícias falsas, interessadamente e excitadamente, tem uma excitação também, uma excitação espetacular na notícia falsa. Na verdade, ela é propaganda, ela não é notícia, né? Ela é propaganda interessada, propaganda negativa. Né? Ela está fazendo propaganda negativa. Né? Se a gente pensasse assim, talvez a gente conseguisse instrumentos para criticar, né? Para reconhecer onde que tem esse desejo de falsificação. Mas a coisa é muito complexa. O Trump foi na Rússia numa coisa ilegal para contratar robôs russos para produzir notícias falsas e intervenção quer dizer, é uma máquina industrial global esse negócio, né? E ao mesmo tempo a gente aqui fazendo esse tipo de conversa e esse tipo de reflexão para tentar reagir, né? É assim, né? A psicanálise. A psicanálise é uma coisa muito, muito bonita e muito radical, né? Porque a psicanálise enuncia uma aproximação do sentido que nunca se completa da ideia do inconsciente, né? Que é uma criação freudiana a partir de determinados elementos concretos do discurso, da experiência emocional, da vida, né? O Freud pressupõe a existência do inconsciente. Esse inconsciente o inconsciente freudiano tem um modo de ser organizado, né? Ele é uma estrutura de defesas, né? E portanto, é uma estrutura de conflitos, né? Cuja solução dessa estrutura de conflitos é a abertura do espaço do inconsciente, né? Que, por sua vez, também é produtor de ações psíquicas, né? Existe um sujeito do inconsciente, né? Uma estruturação em que o inconsciente é ativo, né, na produção. Então, a psicanálise, ela tem no coração dela, ela tem um enigma, né? No coração dela, ela tem uma ausência, uma lacuna, né? Ela é o contrário da ideologia, no sentido que a ideologia sabe e satura com verdade falsa, né, o que é o sentido das coisas, né? A psicanálise é uma experiência de aproximação do sentido que nunca se completa, né? E nesse sentido ela é muito radical e ela tem esse caráter dito clínico, esse caráter externo que é uma relação com esse sujeito ausente, presente, paradoxal, que é o inconsciente, né? Agora, o que psicanalistas contemporâneos têm percebido é que existe uma vida social do inconsciente, né? Além do... O Freud já havia posicionado isso. Os textos dos anos 20 do Freud são todos ligados à relação de inconsciente e cultura, inconsciente e produção de cultura, né? Tem 3 grandes textos muito importantes, né? A Psicologia de Massas e a Análise do Eu, que diz respeito à regressão psíquica dos grupos quando eles criam uma espécie de psiquismo grupal que diminui a racionalidade, né? E ele faz uma interpretação de como explicar essa produção de grupos que agem simbolicamente, mas não pensam,
né? Hoje a gente está vendo muito isso, né? Esses grupos de direita, fascistas, eles agem, mas não pensam. Eles não trabalham por pensamento. Não trabalhamos com pensamento. Não trabalhamos com história, não trabalhamos com balizas comuns, não trabalhamos considerando o outro tão verdadeiro como interlocutor quanto eu, que seria uma postura dialética, dialógica, dialética, nada disso. Eles trabalham com o poder. Né? Eles trabalham com a ação e com o desejo direto. Né? Então, o Freud estuda isso, exatamente a formação desse psiquismo coletivo, psicologia de massa, análise do eu. Depois tem os outros dois textos, o Mal-Estar na Civilização, sobre a produção de cultura com essa estruturação do inconsciente, a razão de fundo da cultura se o sujeito for assim, se ele for dividido e ele for marcado pelo inconsciente, né? E depois o futuro de uma ilusão sobre o lugar da religião, né? Que a religião aí não é apenas a religião estruturada, mas é o pensamento religioso, o pensamento mágico, mítico, né? Do ponto de vista psicanalítico, essas fés políticos abstratas do fascismo, ela tem a estrutura da religião. Né? Ela não corresponde aos fatos, não corresponde ao outro, ela é o que se deseja que seja. Né? Não em relação a um futuro pós-morte, que seria próprio da religião, né? Mas em relação ao futuro da vida social. Né? Os fascistas têm um projeto reduzido, simplificado, mas para eles muito intenso de sociedade, né? De restauração, em geral voltado para o passado, né? Restauração e de adesão ao estágio atual do poder. Né? Então, o Freud já trabalhava muito com essas questões relacionadas em sujeito do inconsciente, cultura, portanto, política. Né? Os psicanalistas contemporâneos, muitos, se perguntam com as dinâmicas psicanalíticas o sentido das emergências históricas, das figuras que o processo histórico produz. Né? Por exemplo, o sentido contemporâneo no Brasil, e aí tem toda uma passagem que passa pela história, né? Então, os elementos que constroem uma experiência, um fato, né? Uma faticidade, por exemplo, do carisma do político, do carisma do Lula. Né? Isso é uma questão de grande interesse psicanalítico e ao mesmo tempo de grande interesse político. O carisma é sabidamente uma forma de poder, de produção de poder. A sociologia já havia dito isso, Max Weber já havia dito isso. No entanto, é um enigma, né? É um enigma no qual os psicanalistas têm algo a dizer. Mas aí é a complexidade, vamos dizer, dialética da psicanálise, né? Daí, se nós olhamos o carisma do Lula, a gente pode olhar uma outra coisa. Por exemplo, a falta de carisma e mesmo de imaginação política e mesmo de desejo político de um personagem rebaixado como um Michel Temer, que é o oposto do Lula. Né? Então você começa a poder perceber dinâmicas subjacentes de sentido, né? Que também fazem parte do poder, que também fazem parte da ideologia. Né? Eu sou um psicanalista que trabalha assim. Né? Meus trabalhos sobre política são assim. Sim, ali é um grupo extremado de extrema-direita, em geral ligados ao exército, são ex-militares, que é a ação de discurso dessa extrema-direita na internet, nos grupos, chats, né, canais de internet, que é uma bolha, né, como se convencionou chamar uma bolha da extrema-direita, uma bolha identificatória, como dizem os analistas, as pessoas estão sendo engajadas ali e vão tomando essa posição. Se identificam com essa posição emocional, com esse modo de ler, essa forma de ler a realidade, né? Como nós sabemos, esse grupo foi muito fracassado na sua proposta de que os militares retomassem, que quebrassem o processo da democracia e retomassem o poder, né?
veja, a ideia de retomar e não tomar, né, que eu usei aqui a palavra retomar, é porque existia uma tradição no Brasil, uma tradição bonapartista, salvacionista militar, elitista, né, que dizia exatamente respeito à ideia de que a democracia não é válida para um país como o Brasil. Um país com massas de população não formada, não integrada, com uma elite que despreza essa população. É a formação escravocrata brasileira, né? Então o exército teria uma função aí de mediador das elites num país em que democracia não funciona, não funcionaria. Como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, a democracia no Brasil sempre foi um grande mal-entendido. Essa é a ideia que está por trás disso. Essa democracia não tem validade. Você não pode colocar o voto de um ignorante igual o voto da elite. Isso é uma distorção da realidade. Bom, isso é uma postura antidemocrática, né? Brasileira, né? Então, esses caras estão falando desse efeito da formação do Brasil, desse efeito das raízes do Brasil, como dizia o Sérgio Buarque, né? Eles falam desse lugar e eles ainda estão imaginando o exército que fez o golpe da República, que depois participou do Estado Novo, o getulista, depois derrubou o Estado Novo, depois forçou os golpes da Guerra Fria, tentou intervenções várias vezes, até o exército que por durante cerca de 100 anos participou ativamente, de modo antidemocrático, da vida pública e política brasileira. Eles estavam contando com isso. E, para surpresa deles, e a de muitas pessoas, inclusive diz que o exército, de um modo republicano contemporâneo, se recusou a retrilhar este papel, o que é uma novidade importante. Do ponto de vista da cúpula do exército, não é possível mais um ato de força externo ao processo da democracia. Não existe mais esse agente, não existe mais essa possibilidade. Não que esses caras sejam muito progressistas, mas eles são institucionalmente garantistas e, nesse sentido, em relação a esse arcaísmo brasileiro, progressistas. Né? A postura do exército no auge da crise, que o filme mostra psiquicamente a produção dessa crise, a postura do exército era não vamos responder a isso. Né? Inclusive desqualificando, deslegitimando esse discurso extremado à direita. O exército deslegitimou. Então ali nós tínhamos como diz o Freud, nós tínhamos uma horda de identidade primitiva em busca de um líder sem o líder. Né? O líder se recusou a ocupar esse lugar. Este grupo teve duas funções importantes no processo subsequente ao do impeachment. Eles foram muito, muito importantes na criação da violência simbólica, da política do ódio que moveu a crise do impedimento da presidente Dilma. Também pode ser dito golpe, uma nova modalidade de golpe da democracia. Mas eles davam o lastro de opinião pública e de legitimidade democrática. E esses caras iam para a rua fazendo a tempestade do excesso e do ilimitado, né, das razões estratégicas em relação à esquerda. Quer dizer, o vale-tudo, né, o vale-tudo simbólico. Né, o vale-tudo simbólico, a energia do vale-tudo simbólico, que está ligada à mentira, né, vinha dessa extrema-direita, que era cerca de 10, 15% nas manifestações do impeachment, mas eles é que produziam a radicalidade extremada, as fantasias de crise da civilização, de iminência de uma destruição, né? E essa fantasia essa energia que se transmitia para todo o movimento. Para todo o movimento. Eles tiveram essa função muito importante, a função de radicalizar e de informar o radicalismo do movimento da nova direita. Ele não foi movido pelos liberais que estavam interessados no processo, foi movido pela paixão popular, porque esses caras são populares. Num segundo momento, são esses caras que estão dando lastro
não para o exército, que se recusou a ocupar o papel que eles imaginavam. E aí a gente vê a distorção total da história. Eles não são capazes de pensar com a história contemporânea. Eles não pensam com a história contemporânea. Pensam transcendente a história contemporânea. Eles ainda estão atrás de um anticomunismo do tipo Guerra Fria, que não é o caso do processo contemporâneo, né? A esquerda não é uma esquerda comunista, é uma esquerda democrática, que inclusive foi processada pela democracia e aceitou o processo. Diferente do que eles dizem. Nada do que eles dizem corresponde às práticas reais da esquerda. No entanto, eles conseguiram impor isso, evidentemente não porque eles são muito fortes, mas porque isso servia a um movimento mais amplo, que era o movimento do capital contemporâneo. Daí que vem o lastro. Não de verdade, mas de legitimidade. Né? Porque não tem verdade, mas deixa os caras. Foi o mesmo lastro que permitiu o Bolsonaro existir. Né? O que lastreia o Bolsonaro não é nenhuma inteligência especial, todo mundo sabe disso, não é nenhuma verdade, nenhuma habilidade com o mundo político, não se trata disso. Se trata que o Bolsonaro é uma possível resposta para a crise do capitalismo a favor do capital, é uma possível resposta política a favor do capital nacional. Se precisar blindar o capital totalmente numa crise e rachar a relação Estado, capital, sociedade, então vamos pelo caminho do fascista. É uma das possibilidades para o capital, não para a sociedade. Sociedade que pague esse preço. Né? O capital está fora de mediação. Né? Então, esses caras, eles depois foram deslocados para o bolsonarismo. Né? Esses caras que originalmente eram os intervencionistas, não era o Bolsonaro que eles queriam. Naquele momento, o Bolsonaro herdou essa mobilização fracassada, né? Fracassada. Ela não conseguiu o que ela queria, né? E então ela engancha no autoritarismo, porque o Bolsonaro, se vocês verem o filme, vocês vão ver que o Bolsonaro é esses caras, e esses caras são o Bolsonaro. Eles não são diferentes. Então, eles são degradados, mal informados, mal formados, delirantes e autoritários. Eles têm um déficit de conhecimento satisfeito e têm um engajamento no próprio desejo que, do ponto de vista da fantasia, eles têm o direito de passar o ato, porque eles estão salvando... Passar o ato quer dizer ir para a porrada, ir para a violência, fazer política de ódio, de violência, porque eles estão salvando o mundo do comunismo, que não existe. Né? Mas como eles estão salvando o mundo, eles podem tudo. Né? Então tem um gesto de onipotência psíquica, política, né? E nesse sentido eles são todos iguais. Eles todos têm essa mesma estrutura. Todos são ignorantes, todos são voluntaristas, todos estão num processo de salvacionismo, todos acreditam na ação de violência, na política de violência real. O Bolsonaro não é uma liderança superior, é uma liderança de tipo fraterna, é um deles, é um deles qualquer, né? Que é o baixo clero do exército de torturadores da década de 70. Né? Uma coisa que o exército tentou se afastar, mais ou menos, tentou deixar morrer, né? Mas esses caras não deixam, né? Não deixam, porque estão sempre perseguidos, estão sempre correndo risco. Se houvesse uma cobrança histórica, seriam eles que pagariam, né? Por esses caras que torturaram, mataram, desapareceram. É eles que estão na chapa quente da persecutoriedade que a própria democracia faz sobre eles. Né? Enfim, então esse grupo teve duas funções, né? De transferir energia para o movimento geral da direita e depois de lastrear e então sustentar um próprio movimento político via o candidato fascista rebaixado, ex-oficial de baixa patente, protetor de ditador, o Jair Bolsonaro. Né?